Hoje, no domingo, é o dia de você carregar, né, a bateria, como a gente falava semana passada isso, né? Aqui diz assim, Mateus, capítulo 26, versículo 36. Por favor, preste bastante atenção na palavra, não deixa nada te atrapalhar, tá? Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, não é isso? E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Desculpa. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou o quê? Adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai o quê? E orai, para que não entres em quê? Em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A oração dele estava se repetindo. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora, repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, né? Dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Quando nós lemos aqui essa mensagem de Jesus no Monte Getsemane, a gente vai encontrar uma das fases mais difíceis que Jesus enfrentou. Uma das suas batalhas mais difíceis que ele enfrentou enquanto ele esteve aqui em um corpo humano, passando pelas mesmas coisas que nós passamos. Uma das batalhas mais difíceis dele foi quando ele estava ali no Getsemane. Você vê que a oração dele estava só se repetindo. Ele só orava falando a mesma coisa. Ele não pensava em outra coisa a não ser aquilo que ele teria que passar quando saísse dali. Então a oração dele já estava se repetindo pela terceira vez. E eu digo, foi um dos momentos mais difíceis, uma das batalhas mais difíceis, porque ele estava ali lutando sem esperar nada de ninguém. Ele estava ali fazendo a sua oração sem esperar nada de ninguém. Nem os discípulos, que eram pessoas de Deus, que eram homens de Deus que estavam com ele estava esperando. Era só ele e Deus naquele momento. Porque no Getsemane, quando você está no Getsemane, você não pode contar com ninguém. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem mãe, não tem pai. No Getsemane, que é quando nós passamos na vida, porque todos nós passamos na fase do Getsemane, a gente só pode contar com Deus e mais ninguém. É você buscar o Pai e mais ninguém, porque ninguém mais pode te ajudar se não for Ele. Você está
no Monte Getsemane. No Monte Getsemane, o traidor chegou de repente, que era Judas. Quando Jesus vai terminar a oração, ele está falando aqui: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Fora do Getsemane, Jesus tinha uma multidão acompanhando ele onde ele ia. Mas no Getsemane, nem os discípulos, que eram de Deus, podiam estar com ele naquele momento. Ninguém. Fora do Getsemane, você tem várias pessoas ao seu redor, lhe abraçando, lhe ajudando, falando com você, mas no Getsemane é só você e Deus. Amém? O traidor chega no Getsemane, porque é no Getsemane que você vê as pessoas que você ajudou lhe traindo. É no Getsemane que você vê as pessoas que você só fez o bem falando mal de você pelas suas costas. É no Getsemane que você vê as pessoas que você procurou sempre fazer algo por elas, se unindo ao seu adversário para lhe fazer mal. É no Getsemane que você descobre quem é o falso. Amém? É no Getsemane que você descobre os verdadeiros e os falsos. No Getsemane, você fica assustado com a traição das pessoas que elas fazem com você. E a maldade que elas têm. A maldade, a malícia que elas têm para querer puxar o seu tapete. A palavra Getsemane, se você for pesquisar no Google depois, Getsemane, que era um monte onde Jesus estava aqui passando por uma apreensão, Getsemane é lugar de prensa. Prensa. É quando você está sendo pressionado. Então todos nós passamos na vida pelo Getsemane. Todos nós somos pressionados, certas situações da vida. É no Getsemane onde nós travamos uma guerra, e se você não estiver em oração, o mal te vence. Porque no Getsemane, Jesus fazia o que lá em cima? Orava. Então, quando você estiver passando pelo Getsemane, ou você ora, ou você se deixa ser vencido pelo mal. E mais uma vez, todos nós passamos pelo Getsemane, mas orando, buscando a Deus, que nós vencemos. Amém, pessoal? No Getsemane, você é bombardeado todo dia, e você precisa orar todo dia. Amém? Nós precisamos orar todo dia. No Getsemane, tudo começa a fazer sentido quando você sai dele. Você lembra quando José estava no Getsemane? Começou o Getsemane dele quando? Quando ele foi empurrado pelos irmãos para um buraco, e ali ele foi vendido. Ali estava passando pelo lugar de prensa, pelo Getsemane. Ali estava sendo o Getsemane de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Quando ele estava crescendo na vida, a Bíblia vai falar que a mulher de Potifar levanta uma calúnia contra ele, uma difamação, e ele vai preso. E no lugar de prensa ele continua perseverando, continua orando, continua falando com Deus. Lá na prisão, Deus lembra dele, e aí ele sai do Getsemane. Quando ele sai do Getsemane dele, ele sai mais forte, mais maduro. E aí, quando os irmãos vêm pedir ajuda de comida depois, ele já era governador do Egito, José começa a entender: foi por isso que eu passei pelo Getsemane. Foi para poder ajudar vocês. Foi para poder ajudar meus irmãos, a prisão, a traição, a calúnia, a traição. Tudo isso que eu enfrentei foi para poder ajudar vocês. Agora eu estou entendendo. Foi Deus que me trouxe para cá. José entendeu. Quando Davi passou pelo Getsemane, porque as pessoas acham, que Davi derrotou o gigante e se tornou rei. Não, depois que ele derrotou o gigante, ele foi ameaçado de morte pelo rei. Saul ficou caçando ele, à torta e à direita. Para todo lado, Saul queria matar Davi.
Davi estava passando pelo lugar de prensa. Davi teve que se fingir de louco para poder escapar uma vez. Teve que se unir aos seus inimigos para poder fugir do rei. O rei estava querendo a todo momento matar Davi. Mas depois que Davi passa pelo Getsemane, ele começa a entender, foi por isso. Foi por isso que eu passei por aquilo, foi para poder me agarrar mais com Deus. Foi para poder me aproximar mais de Deus. Mas, quando você não está bem espiritualmente no Getsemane, você só sabe culpar os outros. Quando você não está bem no Getsemane, você enxerga o seu passado e começa só a culpar os outros. Não assume a responsabilidade. Nunca a culpa é sua, né? Eu não dou certo com ninguém, porque ninguém também dá certo comigo, porque ninguém presta. Que não existe pessoa de verdade, não existe amor. É porque eu não dei certo naquele emprego, porque lá só tinha gente invejosa. É porque o meu patrão não me ajuda. Eu estou assim nessa condição, porque minha mãe e meu pai nunca me ajudou. Eu tive que me virar. Eu estou assim porque os meus irmãos não me ajudam, porque quem era para estar comigo não está comigo. Eu estou assim desse jeito porque eu fui muito injustiçado. Quando você não está bem espiritualmente, quando você não está orando no Getsemane, você só enxerga e passa a terceirizar a sua colheita que você mesmo plantou, passa a responsabilizar os outros. Você passa a culpar os outros. E detalhe, quando você está no Getsemane, tem gente que fica olhando se você vai sair de lá. Os discípulos estavam ali olhando para ver se Jesus, que hora ele vai descer. Eu já estou cansado. No Getsemane você é observado. Amém, pessoal? No Getsemane você é bastante observado. Lá no Getsemane, você lembra? Aqui em Mateus não fala não, mas lá em Lucas, que Lucas era doutor, aí ele sabia explicar as coisas que um cobrador de imposto não sabia, porque ele era doutor. Estuda para isso, né? Lucas vai dizer que Jesus começou a suar, por quê? Sangue. Dos seus poros não saía mais o suor mesmo, que a gente transpira, estava saindo sangue. No Getsemane, Jesus chorou lágrimas de sangue. Mas ele não parou. Amém? Mas ele, passando pelo que passou, não parou. Talvez hoje você está no Getsemane, ou quando você estiver, você deve lembrar disso. E quando você estiver passando pelo Getsemane, no momento difícil da sua vida, você só vai vencer se você estiver orando. Você só vai vencer esse Getsemane que você está enfrentando hoje, se você estiver em comunhão com Deus. Amém? Se você estiver orando, buscando, longe dele, você se perde no Getsemane. Longe dele, você fica desesperado. A pessoa se mata. Porque quando a pessoa sabe que está sendo prensada, você vê que tem gente que se mata. Sim ou não? Quando ela está sendo prensada, tem gente que acaba com tudo. Ela destrói tudo. No Getsemane, ela fica tão desesperada que ela começa a fazer o que não é para fazer, começa a pensar o que não é para pensar, começa a falar o que não é para falar, porque ela está sendo pressionada. Mas quando você está em oração no Getsemane, Jesus vai lhe ajudando. Porque quando você ora, você passa a entender o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala para quem está do seu lado: se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus, a todo momento, no Getsemane orava. E ele falou que não seria fácil, sim ou não? Ele falou que seria fácil? Ele falou o seguinte: no mundo passareis por aflições, mas tem ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus pede para você ter ânimo, confiar nele, que assim você vai vencer o mundo. Jeremias capítulo 33. Jeremias 33, versículo 3. É só voltar. Você está lá, você está em Mateus. Você sabe que domingo é a escola dominical, né? É dia de ler a Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia quando vem para a igreja, então aproveita.
da escola dominical, né? Tem gente que pergunta, aqui vocês têm escola dominical? Tem, domingo pela manhã. Vem para cá ler a Bíblia. Tem estudo bíblico? Tem. A gente lê, a gente entende. Vem domingo de manhã. Se alguém perguntar, tem escola bíblica lá? Tem, domingo de manhã. A gente acorda cedo, deixa de lado a nossa vontade. A gente não passa só a estudar, não, a gente passa a viver. É ou não é? 33:3. O que diz aí? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Quando você ora, Deus te revela coisas que para outros Ele não revela. Quando você ora, Deus fala com você coisas que Ele não fala com os outros. Fala com você, mas não fala com os outros. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Por isso que a gente tem que ter disposição para orar. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Que o quê? Que não sabe. O oculto passa a ser revelado para quem ora. Para quem ora. Para quem busca a Ele. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe o que você está passando. Foi por isso que Ele permitiu você estar aqui hoje pela manhã para ouvir isso. Para você orar. Para você buscar mais. O Getsemane não parou de Jesus. No Getsemane, Jesus estava em uma das suas maiores aflições, mas lá não parou ele. E depois que ele orou, naquela fase do Getsemane, quando ele saiu, ele teve força para vencer tudo. No Getsemane, quando você está em oração, você sai mais firme. Você sai mais forte. Pastor, como é que eu faço para ficar forte na fé? Você tem que orar. Você não ora. Só orando, só buscando. Pastor, eu queria ser mais firme. Você tem que orar. Você tem que buscar. Você só quer orar quando chega na igreja. Você só quer orar quando está aqui, só quer ler a Bíblia quando está aqui. No Getsemane, a gente só vence orando. Mas quando a pessoa está mal no Getsemane, ela só pensa no pior. Ela só pensa no pior. Ela sente uma palpitação no coração, ela fala, ai meu Deus, acho que eu vou morrer agora. Reúne toda a família aí agora. Vou dar minhas últimas palavras. No Getsemane a pessoa só pensa o pior. Atchim! Eita, vou gripar. Já era, meu amigo. Prepará-lo. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando assim, acho que foi quinta-feira. Uma pessoa estava dizendo para mim assim, ei, pastor, domingo eu nem vou para a igreja. Aí eu pensei que ela ia sair viajar. Na quinta-feira. Aí eu falei, por que não vai dar para vir? É porque eu estou gripado. Caramba, rapaz. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Já está falando como é que vai estar domingo. Estão entendendo assim ou não? No Getsemane, a pessoa só enxerga o pior, ela não enxerga a saída. Não, eu só vou melhorar de vida se eu me mudar de bairro, se eu me mudar de casa, se eu sair dessa vida. No Getsemane, você só vence se orar, não é fazendo aquilo na cabeça não. Você não está orando, por isso que está pensando no pior. Todos nós passamos pelo Getsemane. No Getsemane, se o filho chegar um pouco atrasado, o marido chegar um pouco atrasado, ela já pensa no pior. Eita, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ou roubaram ele, ou ele sumiu, e às vezes a pessoa está enganchada no trânsito. Está enganchada, perdeu o ônibus, dormiu demais. Mas ela só pensa no pior, deve ter acontecido alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Liga aí, pelo amor de Deus. Onde é que está? No Getsemane, a pessoa não tem firmeza nos pés, porque ela não está orando, ela só pensa no pior. Fala para quem está do seu lado, para de pensar no pior. Tem gente que pensa assim, ela no Getsemane, no lugar de orar, ela fala assim, ó, final de mês está chegando.
Segura as pontas, todo mundo aí, porque vai ficar aperto, viu? Você sabe que final de mês aqui é apertado dentro de casa, você sabe. Segura as pontas aí, ó, fecha o armário. É ou não é? Ela já pensa no pior, vai ser difícil, vai ser apertado. Ela só pensa no pior, quando ela não ora. Quando ela não ora, por isso que, enquanto ela está assim, quem está orando, Deus está mostrando coisa grande para ela. Está aqui escrito. Para quem está assim, enquanto a pessoa está assim, o outro que está orando, o outro que está clamando, Jesus mostra coisas para ela que não mostrou para o outro. Por que para um é abençoado e para outros é amarrado? Se alguém falar para você assim, ah, meu Deus, final de mês é horrível, mulher. Aí você explica para ela, ah, final de mês para mim lá é uma bênção, é melhor que o começo. Amém? Mas não é, pastor. Mas você está determinando, já vai ser, porque você está determinando, você está orando, já você vai descer desse Getsemane aí, vai sair forte. Você não vai depender de político para poder vencer na vida. Você não vai depender se está no início do mês, no começo do mês, se está no final do mês, se está no meio do mês. É porque eu só recebo dinheiro por quinzena. Quando você está no Getsemane orando, a todo momento, Deus está te sustentando. Deus não deixa faltar nada. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pare de pensar no pior. O Getsemane é para você se apegar mais com Deus, não é para sair da igreja, não. Não é para deixar de ser fiel, não. Não é para deixar de honrar a Deus, não. Você vê que hoje tem pai que é muito unido com o filho, tem mãe que é muito unida com a filha, tem uma união que a gente não sabe explicar, mas sabe o que é isso? Você vê que tem irmãos que são muito unidos, mais do que os outros. Por quê? Porque eles estavam juntos no momento da pior dificuldade da vida deles. É assim ou não é? Então eles têm um apego, um elo maior do que outros que não passaram por um momento difícil, de dificuldade. Sabe por que o Espírito Santo está falando isso? Ele está falando que quando você se apega com Deus no momento de dificuldade, você se une mais a Ele, você se aproxima mais dele. Amém, pessoal? No Getsemane, você ora e Deus passa a estar mais perto de ti. Passa a estar mais perto de você. E aí, quando Deus está perto de você, você está orando, você vence. Amém? Você vence. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também, isso aqui é forte, o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir o quê? Todas as coisas. Amém? Jesus, ele foi o mesmo que desceu e o que subiu. Tem gente que quando sobe, vigia isso aí, tá? Quando sobe na vida, ela não é mais o mesmo, não. Ela muda a personalidade dela. Vê se quando Deus te abençoar, vê se você não muda a sua personalidade, continua sendo o mesmo. Tem gente que quando sobe de vida, sobe na vida, troca logo de mulher. É ou não é? Troca logo de igreja. Troca logo as coisas. Tem gente que não pode subir, não, porque ela muda a personalidade dela. Sim ou não? Ah, eu acho que essa igreja aqui não é mais para mim, não. Porque subiu de vida. Ela está começando a achar que pode agora fazer o que dá na cabeça. Engordou, né? Engordou, está comendo 3 vezes por dia agora. Aí começa a querer debater com o pastor. Antes, quando chegou aqui pedindo oração, não debatia. Tudo que o pastor falava, fazia. Se o pastor falava para você vir na igreja, você vinha. Se era para jejuar, as pessoas jejuavam. Se era para poder fazer isso, ela fazia. Estava aqui para tudo, ajudava em tudo. Hoje, porque está subindo na vida, ela começa a discordar do que o pastor está pregando. A mesma pregação que um dia libertou ela, a mesma pregação que um dia curou ela. Então, quando você crescer na vida, quando você começar a conquistar seus diplomas, porque é bom você estudar, correr atrás, para você procurar ter o melhor dentro de casa, mas só não esquece que você tem que ser o mesmo. Só não esquece que quando você chegou aqui, você pediu ajuda. E porque agora está comendo 3 vezes por dia, porque está engordando, agora está se achando melhor que todo mundo, se achando até melhor do que o pastor, tem o Espírito Santo aqui te conduzindo, se achando melhor do que o obreiro.
Tem gente que não pode subir na vida não, que ela começa a mudar a personalidade dela. Uma vez eu estava fazendo um programa de rádio, e aí eu querendo chamar alguém para dar um testemunho ao vivo, eu liguei para uma pessoa, eu vou chamar fulano, porque fulano quando chegou aqui na igreja, eu lembro que eu ajudei, e hoje ela está bem. Hoje ela está vencendo na vida. Quando ela era na igreja, ela tinha 15 anos. Aí começou a fazer faculdade, começou a crescer na vida, e ela me aconselhando. Uma vez chegou uma confusão, fiquei atendendo ela e o marido dela até 2 horas da manhã na igreja. E ela chorando, e ele chorando, querendo se separar e tal. 2 horas da manhã eu atendendo eles na igreja. Eu pensei, poxa, uma pessoa dessa é tão grata. Uma vez ela me chamou, hoje ela está bem de vida. Quando ela me chamou, pastor, tem como se eu visitar minha casa? Eu fui lá, preparar um banquete mesmo para mim. Rapaz, que bênção. Eu até falei para ela, eu fico muito feliz que você está crescendo na vida, que você está sendo abençoado. Aí ela falou, pastor, graças a Deus, pastor, está tudo bem. Olha, eu e o meu marido estamos bem. Pastor, estou bem, estou crescendo na vida. Eu estou agora na minha pós-graduação e tal, e tal, e tal, e tal. E aí ela falou, meu dízimo vai crescer e eu vou poder ajudar mais a igreja. Aí eu, amém, graças a Deus. Daqui a pouco começou a faltar os cultos. Daqui a pouco eu falava de dízimo, eu via que ela começava a contorcer a boca. Hoje ela não me manda mais nem um bom dia. Procura nem saber onde é que eu estou. E aí eu pensei, eu vou chamar ela para dar testemunho. Ô fulana, tudo bem? Quando é que dá certo você vir aqui para poder dar o testemunho ao vivo? Ah, pastor, sei não, quando eu tiver tempo eu vou. É desse jeito. Jesus está falando aqui, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Quando você subir, quando você crescer na vida, não lembra, não esqueça que eu diga, que você tem que ser o mesmo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Não esqueça que aquele que tem poder para levantar, tem poder também para te abater. Aquele que tem poder para fazer você subir, tem poder para... Ei, está subindo demais. Calma. É igual a Torre de Babel, né? Vamos construir aqui uma torre que vai tocar até o céu. Ih, rapaz, vai dar certo. E aí todo mundo vai ficar sabendo que a gente construiu uma torre até o céu. Todo mundo vai ficar sabendo que não tem ninguém maior do que a gente, melhor do que a gente. Vamos lá, vamos lá. E começaram a construir. Aí Deus desceu para ver aquilo ali. Ih, rapaz, esse povo vai estar se achando muito, viu? Peraí. Pim, pim, pim. Deus começou a misturar a língua. O Deus que tem poder para levantar, tem poder para fazer descer também. Está em Efésios? Filipenses. Que aí eu encerro. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Quem achou? Diga amém. Vamos lá. Tendo por certo isto mesmo. A Bíblia manda você ter certeza disso. E disso o quê, pastor? O que diz aí? Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Forte. Paulo está dizendo o seguinte, tenha certeza disso. Tenha certeza. Porque aonde tem dúvida, tem diabo. Aonde tem certeza, tem fé. Aonde tem fé, tem Deus. Amém? Não deixa dúvida nenhuma entrar na sua cabeça. Você tem que ter fé. E Paulo está dizendo, tenha certeza disso, que aquele que começou a obra, ele vai terminar. Quando você vai começar uma obra na sua casa, você começa a comprar um material. E aí o pedreiro vai falar assim para você, o fulano, o Beltrano, tem que comprar mais material. O que você faz? Para dar continuidade à obra, o que você tem que fazer? Continuar fornecendo o quê? Matéria. Você quer que Deus complete a obra dele na sua vida, sim ou não? Você tem que fornecer material. Tem que fornecer o material que é a sua vida. É deixar o orgulho de lado. Amém? Você tem que fornecer o material para que a obra continue firme. Para que você continue fazendo, o Senhor pode fazer a obra. O que o Senhor está precisando? Não é assim? Você está precisando do quê? É demais uma saca de cimento? É de quê? É de brita? O que você está precisando? Pode dizer que eu vou... Não é assim que a gente faz com o pedreiro? É ou não é?
quando Deus quer fazer a obra, a gente tem que fornecer o material. Porque se você não fornecer, a obra o quê? Para. E nunca fica terminada. Por que Deus não consegue fazer a obra e terminar na vida de muitas pessoas? Porque ela começa e não termina. Ela se firma, depois sai. Você tem que deixar a obra de Deus ser completa. E para a obra de Deus ser completa, você tem que fornecer a sua vida. Ainda que você esteja hoje passando no Getsemane, mesmo passando no Getsemane, é difícil, pastor. Eu estou no Getsemane. É difícil. Mas uma hora isso vai terminar. Até lá, continua orando. Porque quanto mais você ora, mais você se apega com Deus, mais ânimo você cria e mais testemunho você vai vir para contar. Amém?